Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Que festa ontem, que coisa linda, nada atrapalhou nossa festa, nem os vazamentos todos atrapalharam nossa festa. A gente arrebentou ontem, o Flamengo foi muito bem e partiu para cima do Fluminense, dando um chocolate que poderia ter sido de 4, 5, eles próprios sabem que poderia ter sido demais. Foi 2-0, mas poderia ser mais. E a gente está aí acompanhando essas imagens fantásticas e eu convido você agora mesmo a fazer o seu cadastro na Stake com o código promocional PAPARAZZORN para garantir aí 100% de bônus até R$500 no primeiro depósito. Também no comentário fixado os links aí dos nossos outros patrocinadores, tem aí os nossos grupos do Telegram para você arrebentar a boca do balão, né? E são sinais gratuitos, 24 horas por dia de inteligência artificial, você não paga nada por isso, tá? Além disso, claro, também aí no nosso comentário e chat fixado tem o link do 6 de 6, lembrando que rodada já está aberta aí, final de semana, esse é o momento de você aproveitar o 6 de 6 gratuito e ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar 250 mil, 10 mil, depende do que você acertar. Quando a Arrascaeta saiu, você jogou na posição dele ali por alguns minutos e conseguiu ajudar a equipe ali no presente momento. O São Paulo tem feito esse papel de transição, a gente viu ali ainda mais você falando sobre o departamento médico do Flamengo. O departamento tem dado esse apoio, tem dado esse cuidado para vocês, para que vocês possam voltar 100% na maior e melhor performance de vocês? Sim, né? E além de nos colocar em condições de jogo, eles diminuem ainda, né, os dias. Minha previsão era só voltar daqui uma semana e meia, mas eles conseguiram fazer um excelente trabalho. Mesmo contra o tempo, eles têm nos colocado em condições de jogo e isso é de muito valor para nós. A gente sabe o esforço que eles fazem e merecem ser elogiados pelo trabalho que eles vêm fazendo. Everton, fala um pouco sobre como foi a sua semana, né? A gente sabe que no começo da semana você sequer foi para o campo no treino, era dúvida para o jogo de hoje, mas acabou que foi relacionado pelo Sampaoli e entrou no fim do jogo. Como é que foi a sua semana aí até o dia do jogo de hoje? Uma semana de muito trabalho, né, na recuperação. Tive um edema grande, né, na perna e acabou descendo para o joelho, então meu joelho ainda está um pouco inchado. A gente vem trabalhando para que possa secar e eu possa voltar a estar 100%, trabalhando diariamente, mas como eu falei, foi um sacrifício para um jogo que precisava. O DM fez todo um trabalho muito forte comigo, com o Léo, com o Pedro, então eles estão trabalhando muito, estão fazendo o melhor para a gente estar todo mundo à disposição para o São Paulo escolher o melhor e ter os melhores dentro de campo. Antes, parabéns pela classificação. Quando você entrou em campo, o Gabigol passou a você a faixa de capitão, né, representando que você é o capitão do time quando está em campo. E você, como um dos líderes desse elenco, queria saber o que você pode falar para a torcida numa semana que foi tão conturbada, de tantas informações circulando em relação ao clima, os bastidores e a parte interna do clube e os jogadores em si. O que você pode falar para o torcedor, agora para o torcedor, de como é realmente o clima dentro do vestiário do Flamengo? O torcedor pode ficar tranquilo que o nosso clima vai ser sempre bom, porque a gente precisa fazer o nosso melhor, um correr pelo outro, como mostramos hoje, para dar alegria para eles, para mostrar o nosso melhor dentro de campo. E acima de tudo é o Flamengo, não tem ninguém mais importante que o Flamengo. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente treina é para deixar o Flamengo disputando títulos. E lógico, fazer o nosso melhor e com certeza a gente vai continuar fazendo isso. Como falei ali há pouco, cada um tem sua individualidade, tem uma amizade maior com um ou com o outro, mas nada que mude ou que atrapalhe o nosso campo, que é o mais importante. Ribeiro, vamos aqui. Falando sobre duas situações específicas, essa notícia que saiu sobre esse racha em uma semana de decisão, e daí de reunião, lavagem de roupa suja, uma série de coisas que saiu essa semana, e sobre a escalação,
que ontem saiu também, eu acho que nem nos maiores sonhos o Diniz poderia imaginar que o Sampaoli hoje poderia jogar com 3 zagueiros, e isso vazou aí a 24 horas antes do jogo. Queria saber o quanto essas notícias que plantam uma crise dentro do Flamengo e também vaza a escalação prejudica vocês num jogo tão decisivo como foi esse. Eu estou aqui há 6 anos, né? E geralmente acontece essas notícias em véspera de jogos importantes e em momentos que a equipe vem oscilando. Então, nada disso nos abala. A gente sabe que o Flamengo vira um caldeirão quando tem essas notícias, mas essas notícias não podem nos deixar abalados, não podem atrapalhar o nosso campo, o nosso grupo, e acho que como nunca atrapalhou, dessa vez mostramos mais uma vez que a gente está fechado, está fazendo o melhor pelo Flamengo. E em relação à escalação, eu acho que a gente sabendo o que tem que fazer, sendo bem treinado, pode falar, pode mostrar o que quiser. Lógico, às vezes o treinador quer surpreender, acaba perdendo essa carta na manga, mas para nós não muda nada, a gente vai ser forte pelo que a gente preparou, pelo que a gente treinou e pelo que a gente fez dentro de campo. Eu acho que com certeza foi uma vitória excelente para a gente, para fortalecer a confiança. E em relação às relações, acho que muita coisa vem de fora para dentro, principalmente nos momentos que a gente tem decisões para tentar desestabilizar o elenco, mas o grupo está muito fechado, muito unido e estamos juntos para buscar cada vez mais seguir ganhando e buscar as vitórias aí esse ano. Vitor, você tem sido utilizado pelo Sampaoli, entrando sempre no segundo tempo, e tem dado uma resposta que os torcedores têm gostado muito. E você tem sido utilizado numa posição que não é uma posição sua de origem, né? Mas você tem feito boas partidas e a torcida você tem caído nas graças da torcida. Como é que você vê isso, o Sampaoli te testando numa área que não é a sua de conforto, mas você tem conseguido entregar aquilo que o treinador tem pedido? Sim, acho que a gente está preparado para dar o nosso melhor, independente da posição, e acho que eu joguei um pouco ali com o Dorival ano passado também, um pouco mais recuado, e creio que estou pronto para jogar onde precisar. Vitor, aqui atrás. Aqui. Algumas vezes o Sampaoli tem te usado como opção ao Arrascaeta. Eu queria saber de você, assim, como é que é para você, um garoto tão jovem, entrar no lugar, às vezes, do principal jogador do time e tem correspondido, inclusive. Sim, acho que ele é um cracaço, né? E eu acho que é uma oportunidade gigante de estar aprendendo a cada dia nos treinamentos, tanto com o Arrascaeta como com o Everton Ribeiro, que também joga ali na minha posição, e eu acho que eu estou preparado para quando entrar, fazer o meu melhor, ajudar a equipe da melhor forma possível, e é isso. Qual foi a conversa do Sampaoli no vestiário com vocês antes desse jogo? A gente sabe que a pressão externa era muito forte, mas qual foi a conversa do Sampaoli, a conversa também de vocês entre os jogadores? Sim, sabíamos que era uma final, a conversa foi essa, que precisaríamos tratar esse jogo como uma final, como o jogo até aqui mais importante do ano, e acredito que fizemos isso, seguimos uma vitória boa, que com certeza vai fortalecer a confiança do elenco aí para o restante das competições. E que declaração foi essa do Gabigol depois do jogo pro Eric Faria, né? O Gabigol desabafou, foi uma loucura. Ele falou o seguinte: não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde os primeiros treinos, desde o primeiro minuto que a gente entra no ninho. E é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de um monte de merda, falou mesmo. Vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida que vem ao Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão, né? Então o Gabigol falando sobre essa questão aí de rachas e tudo mais, e tá falando das matérias aí que saíram no Globo, no Dia, etc. Jornalistas que falaram de racha no elenco e que acabou sendo repercutido por praticamente toda a imprensa, né? E ele falando com o Eric Faria, que inclusive foi um dos que também publicou no próprio Globo Esporte, e o Gabigol sendo
muito firme na declaração, né? Ele que tem muita personalidade, ele falou o seguinte: tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês, isso é na pergunta que o Eric faz, se tem algum problema interno. Ele fala, tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. O Flamengo é sempre o nosso amor. A gente está lá todos os dias para correr pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmeras 24 horas e fofocas. O Flamengo é o maior clube do Brasil, onde tem jogadores atrás dos seus sonhos e principalmente dos sonhos do clube, né? E, inclusive, o Gabigol falou que o Sampaoli tem o apoio dos jogadores, deixou claro que todos estão fechados com o Sampaoli. Também falou sobre a questão do Abel ter 3 anos, do Diniz ter mais tempo também no Fluminense e o Sampaoli só ter 40 dias. Né? E na hora que ele fala que a imprensa falou besteira, ele fala que o Eric Faria também falou merda. Sendo que o Eric fez uma outra matéria, mas a gente viu isso sendo muito noticiado na imprensa, a questão, né, do racha no grupo e tudo mais. E vale a gente ressaltar que no momento do gol, o Gabigol e o Davi Luiz se abraçaram, né? No gol do Gabigol foram comemorar juntos. E os quase 70 mil, né, 69.978 que estavam presentes no Maracanã, puderam ver que se teve alguma coisa realmente entre eles, o Gabigol diz que não, parecia estar tudo melhor já na hora do jogo. Torcedor, não solte bombas, não acenda sinalizadores e não use laser. Você pode prejudicar o seu clube com multas, perda de mando de campo ou suspensão da partida. Artigo 20 do Regulamento Geral das Competições CBF 2023.
a partida, como também sobre o seu sentimento, né, de ter conseguido esse feito hoje aqui no Maracanã. Bueno, para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timi muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante, en medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces, valoro mucho la victoria de hoy porque nos dá um envião hacia adelante. Sampaoli, boa noite. Aqui à sua frente, Bruno Vilafranca, da S1 Live. Hoje, mais uma vez, e se eu não estiver errado, é a terceira partida consecutiva que você não faz as 5 substituições, fez mais uma vez 3 mudanças. E você já também andou dizendo que o Flamengo tem tido um desgaste por conta das viagens, o acúmulo de jogos. O fato de não fazer essas mudanças, isso pode atrapalhar na recuperação dos atletas, até porque no Brasil é muito comum os técnicos fazerem 5 alterações, principalmente quando seus times estão desgastados fisicamente. Obrigado. Eu penso que hoje o jogo para nós estava totalmente controlado, então fazer troca é um momento de controle, pensando en un desgaste. La verdad es que yo siempre pienso en los juegos. El juego estaba controlado, con Fluminense sin posibilidad de gol en casi todo el juego. Entonces, obviamente Leo por lesión, Gerson por agotamiento, y después la troca de Everton, que nos daba una alternativa táctica, pero sinceramente hubiera recurrido a los 5 cambios y, como hice en Bahía, cuando veí que el equipo estaba totalmente superado. Acá pienso que el equipo superó en casi todas las facetas a Fluminense en el juego, entonces no pensé en las 5 trocas. Boa noite, Sampaoli. Fred Gomes aqui, Globoesporte.com. Sampaoli, desculpa se eu repetir alguma coisa, porque a gente conseguiu entrar depois, mas só te perguntar em relação ao jogo, sobre a atuação do meio-campo. Você já falou que o Fluminense teve pouquíssimas oportunidades, mas o Gerson, especialmente, Pulgar e Thiago Maia fizeram partidas impecáveis. E queria te perguntar também, no combate o Flamengo não deu chance, o Fluminense não criou nada de fato, mas na parte técnica o Flamengo acabou errando um pouquinho de passe, teve 75% de aproveitamento de passe. Isso te preocupa, assim, em relação a não conseguir fazer o jogo fluir, principalmente no primeiro tempo? Obrigado. Sí, você hizo un buen análisis de mi preocupación. Yo pienso que o time o primer tiempo tuvo un poco relacionamiento corto. Yo quiero que en la mitad del campo se juegue en pase de 5 o 6 metros solamente, o la bola corrió mucho, y eso también favorecía la presión de Fluminense o primer tiempo, que fue bastante agresiva. Entonces no encontramos relaciones cercanas para poder jugar. Pero bueno, o time tiene que evoluir mucho ainda, está en un proceso de evoluir. Bueno, es bueno evoluir ganando y consolidando. Ahora tenemos un juego clásico, segunda-feira, después Copa Libertadores, así que pensar en corregir alguna cosa que usted marca y potenciar alguna cosa o muita cosa que o time fez hoje. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. No ano passado, o Flamengo também nessa fase de oitavas de final contra o Atlético Mineiro conseguiu uma virada aqui no Maracanã e a partir dali teve uma grande temporada, virou a chave na temporada. Você acredita que essa vitória de hoje pode significar isso também para a sua equipe, uma virada de chave para conquistar títulos ao fim da temporada? Cada jogo é diferente. Eu penso que este jogo nos dá um impulso hacia o que viene, pero estamos longe, siempre falo lo mismo, estamos longe de consolidar una idea por el poco tiempo que tengo yo aquí. Hoy sí, como su compañero faló, falta un poco de juego,
pero el time tuvo mucha intensidad. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que ser dominadores en mucho juego desde la bola. Entonces, un trabalho. A seguir trabalhando porque, indudablemente, hay muitas coisas por fazer. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela classificação. Apesar da vitória, desde ontem todo mundo sabia a sua escalação. Esse vazamento que derruba o elemento surpresa e deve te deixar insatisfeito. De que maneira tentar coibir isso? Não é a primeira vez. Entra técnico, sai técnico e as escalações continuam vazando no Flamengo. Isso não posso controlar, sinceramente. É uma coisa que o futebol, a notícia corre rápido. É muito difícil ocultar alguma coisa na atualidade. Muito. Casi imposible. Tampoco es mi estrategia. Yo hice una estrategia para lograr presionar mucho a un time que para mí en Sudamérica es de lo mejor, que es Fluminense. Y sigo pensando la misma cosa. Mas que se sepa quién va a jugar, de qué forma vamos a jugar, eso sinceramente no tengo manera de controlar y creo que ninguém puede controlar isso. Boa noite, Sampaoli. Bruno Castanha. Primeiro, parabéns pela classificação. Queria falar um pouquinho do jogo com você. Primeiro, qual foi o teu pensamento, a tua estratégia para jogo inteiro? Ayrton Lucas jogando numa segunda linha. O que você pensou para isso? E no segundo tempo, acho que teve uma mudança de postura, o time marcando mais alto, pressionando, colocando mais intensidade. Também foi uma estratégia, foi só um pedido no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho mais do jogo para mim. Obrigado, sí, tá? Sí, Ayrton. En el primer tiempo, hasta la lesión de Leo, jugó de extremo izquierdo. No jugó de lateral izquierdo, jugó de extremo izquierdo. Intentábamos generar la profundidad de él por su pierna hábil en la izquierda y se dio algunas veces en el primer tiempo donde Ayrton con la profundidad pudo desbordar esa zona. Después, cuando entra Everton Ribeiro al campo, transformamos ya en una línea de 4 con un lateral natural y Cebolinha ya entró de extremo izquierdo intentando profundizar por esa franja. A veces cuando uno juega con extremo pierna cambiada pierde profundidad y para mí este jogo merecía mucha profundidad. Sampaoli aqui, boa noite, parabéns pela classificação. Você mesmo falou, o Flamengo enfrenta agora o Vasco na segunda-feira, quinta-feira tem o Racing pela Libertadores, um jogo importantíssimo, e depois o Grêmio. 3 jogos no Maracanã. E a minha pergunta para você é como administrar essas 3 competições que o Flamengo segue vivo, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, que tem sido a grande pergunta da torcida do Flamengo. Não abrir mão de uma competição e ir bem nas 3. Você acha que o Flamengo está preparado para isso? Tem que estar preparado. Eu penso no jogo de un clásico segunda-feira y voy a poner lo mejor que tenga para ese juego. Y después Racing jugaré con... No puedo pensar en Racing y antes de pensar en Vasco. O sea, no. Yo pienso que en el club que hoy estoy, que en mi carrera es uno de los clubes más grandes que me ha tocado estar, tengo que pensar en ganar el próximo juego. Por eso mi mentalidad es poner lo mejor en cada juego. Boa noite, Sampaoli. Luciana Zogarbi, da Rádio Roquete Pinto. Esse é um grupo multicampeão, né? E a gente tem visto que a equipe tem oscilado em alguns momentos na forma como joga, intensidade, vontade, assim, no sentido de batalha mesmo em campo, né? Hoje era um jogo que tinha toda essa história, né, por conta do que aconteceu no Carioca, e a gente viu essa superação dos jogadores em campo e como mantê-los, né, motivados a estar sempre jogando nesse alto nível nos próximos jogos? Haciendo saber al jugador que será juzgado por el juego que viene, no por el juego que pasó. Siempre o juzgamiento de fútbol es por lo que viene, no lo que pasó después de hoy ya desapareció. Entonces tenemos que pensar que a mañana es una final y que quinta-feira es una final. Yo pienso que el fútbol no da respiro. A torcida no ten paciencia. Entonces, en esa realidad de que toca vivir socialmente, uno tiene que estar preparado a esa sobreexigencia, porque si no es juzgado, como falei recién.
Léo José do Coluna do Fla. No primeiro Fla-Flu, do jogo de ida das oitavas, o Flamengo teve, para muitos, a melhor atuação do ano. Só que, na sequência, os 3 jogos em seguida, o Flamengo fez uma atuação bem abaixo, inclusive da média que o próprio time apresentou contra o Fla-Flu, no Fla-Flu. Então, nesse jogo de volta, o Flamengo volta a ter uma boa atuação. Aí eu pergunto para você, o que dizer para a torcida ao ponto de garantir que o time não vai novamente apresentar uma apatia em campo? Primeira pergunta. E a segunda, rapidinho, sobre a falta de uso, de utilidade do Rodrigo Caio. Tem algum problema físico nele? Primeiro que eu não posso garantir nada à torcida, nada. Eu tenho que trabalhar, tentar ser lo que eu sinto de futebol, tenho que tratar de transmitir lo que eu sinto ao time, tenho que exigir que o time tenga a posibilidad de tener el control de cada juego. Indudablemente lo que tú fala tiene razón. Después del partido Fluminense el equipo tuvo juegos mucho en bajo de lo que fiz esa noche con Fluminense. Ahora pensar que, como falei antes, uno va a ser jugado por el día, por segunda-feira, no por hoy. Entonces sabe que no puede acontecer merma en este club. Con respecto a Rodrigo, hay una competencia de centrales en la cual él voltó de una lesión. David, Leo y Fabricio ganaron más terreno en minutos y bueno, tendrá que esperar como su oportunidad. Profesor, última pregunta. Buenas noches, Jorge. Y tal como el colega, coincido con que por el nivel del rival, quizás estos 2 partidos con Fluminense por la Copa han sido de lo más alto en su paso por Flamengo. Y coincidentemente los dos ha ejercido una presión bien alta que ha complicado mucho al rival. Esa presión alta, ¿por qué no se repite en todos los partidos? ¿Hay alguna razón de planteamiento? ¿El físicamente quizás no da para hacerlo todos los partidos o hay otra razón? No, mire, planteamiento es, para mí, todos los juegos son iguales y yo los planifico de la misma forma. Exijo a la mayoría de mi Otimi que presionen 90 minutos. Ahora, a veces Otimi puede, a veces no puede. Es fútbol. Entonces, tenemos que alcanzar regularidades para que suceda un tiempo más longe de lo que sucedió en juegos anteriores. Obrigado a todos, obrigado, professor Sampaoli, boa noite.